Bem-vindo a este vídeo sobre atos administrativos com foco em provas da banca CESP e Sebrasp. Vamos analisar conceitos fundamentais para garantir sua excelência, transformando o estudo em um hábito constante. Para aproveitar melhor este vídeo, siga estas instruções. Pause para ler as questões, anote a alternativa que considera correta, despause o vídeo e confira a resposta detalhada que apresentaremos a seguir. CESP e Sebrasp, Cefaz-PR 2026. Atos administrativos de demarcação são fruto incontestável da luta permanente dos povos indígenas. O governo federal publicou um conjunto de decretos e de portarias que avançam nos processos de demarcação de 20 territórios indígenas no país. O presidente da República assinou a homologação de 4 territórios indígenas. O ministro da Justiça e Segurança Pública assinou as portarias declaratórias de 10 territórios indígenas. A presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas assinou os relatórios de identificação e delimitação de 6 territórios indígenas. Cada um desses atos administrativos corresponde a diferentes fases do procedimento de demarcação de terras indígenas regulamentado. Considerando o texto anterior e sabendo que atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração pública, assinale a opção correta acerca dos atos administrativos. A possibilidade de anulação de ato administrativo válido por conveniência e oportunidade da administração pública. A cassação é a extinção do ato administrativo realizado em desconformidade com a lei, razão pela qual produz efeitos retroativos. A convalidação é a declaração de nulidade do ato administrativo com efeitos prospectivos, haja vista a necessidade de segurança jurídica das relações constituídas durante a vigência do ato. A validade do ato administrativo, quando motivado, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, ainda que a lei não exija a motivação do ato. O Poder Judiciário não pode analisar a validade de ato discricionário. O gabarito é a letra D. A questão cobra o conhecimento sobre os atributos do ato administrativo, um dos temas mais clássicos e garantidos em provas de direito administrativo. O atributo que permite à administração pública executar as suas próprias decisões e impor o cumprimento de seus atos diretamente, sem precisar pedir autorização prévia ao Poder Judiciário, é a autoexecutoriedade. Exemplo prático. Se a vigilância sanitária encontra toneladas de carne estragada em um supermercado, ela não precisa entrar com um processo na justiça e esperar um juiz autorizar a destruição da carne. Pelo atributo da autoexecutoriedade, os próprios fiscais apreendem e destroem a mercadoria na hora, protegendo o interesse público e a saúde da população. Vamos revisar os erros das outras alternativas. A tipicidade exige previsão legal. A presunção de legitimidade e veracidade admite prova em contrário, e a imperatividade impõe obrigações aos particulares independentemente da concordância deles. Esta tabela resume os atributos essenciais. Presunção de legitimidade e tipicidade estão presentes em todos os atos, enquanto a autoexecutoriedade e a imperatividade não são universais. Estude bem essas diferenças. CESP e Sebrasp, Câmara dos Deputados, 2026. Os atos administrativos vinculados e discricionários distinguem-se quanto à margem de liberdade conferida à administração na apreciação do motivo e do objeto, sendo ambos igualmente submetidos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? O item está certo. Os atos se diferenciam pela margem de liberdade conferida ao administrador. O Poder Judiciário pode e deve controlar a legalidade de todos os atos, sem, contudo, invadir o mérito administrativo. Aqui está a estrutura comparativa. No ato vinculado, todos os elementos são estritos. No discricionário, o motivo e o objeto possuem margem de escolha pelo administrador, compondo o que chamamos de mérito administrativo. CESP e Sebrasp, Telebrás, 2026. Os efeitos do silêncio administrativo são idênticos tanto para a administração pública quanto para os administrados. Certo ou errado? O item está errado. O silêncio, em regra, é uma omissão, não um ato administrativo. Para a administração, existe o dever legal de decidir. Apenas em exceções específicas, como na Lei de Liberdade Econômica, o silêncio gera efeitos. Para o administrado, o silêncio gera consequências processuais como a preclusão. Lembre-se, o silêncio da administração não é por si só ato administrativo, e o judiciário pode intervir contra a omissão. CESP e Sebrasp, TCE-MG, 2026.
Assinale a opção que indica o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece o direito de um particular, depois de preenchidos os requisitos legais, exercer determinada atividade. Homologação. Admissão. Permissão. Autorização. Licença. O gabarito é a letra E. A questão cobra a classificação clássica dos atos administrativos negociais, especificamente a diferença entre licença, autorização e permissão, que é um dos temas mais explorados em provas de direito administrativo. A palavra-chave que mata a questão imediatamente é vinculado. A licença é o ato administrativo unilateral, e vinculado pelo qual a administração pública reconhece ao particular o direito de exercer determinada atividade, desde que ele preencha todos os requisitos exigidos em lei. Como é um ato vinculado, o administrador público não tem margem de escolha. Se o cidadão cumprir os requisitos, o Estado é obrigado a conceder a licença. Exemplo: CNH para dirigir, licença para construir, licença para exercer a medicina. O cidadão tem o que chamamos de direito subjetivo à licença. A. Errada, homologação. É um ato unilateral e vinculado, mas a sua finalidade é exercer um controle a posteriori, posterior, sobre a legalidade de um ato já praticado. Exemplo: homologação do resultado de um concurso público ou de uma licitação. B. Errada, admissão. É um ato unilateral e vinculado pelo qual a administração reconhece ao particular o direito de ingressar e utilizar um serviço público. Exemplo: matrícula de um aluno em uma escola pública. Não se confunde com a autorização para o particular exercer uma atividade fora do Estado. C e D. Erradas, permissão e autorização. Aqui reside a principal pegadinha das bancas. Tanto a permissão quanto a autorização são atos discricionários e precários. Podem ser revogados a qualquer tempo sem indenização. Neles, o Estado avalia a conveniência e oportunidade de liberar a atividade. Exemplo: autorização para porte de arma de fogo, ou permissão para colocar mesas de um restaurante na calçada. É. Correta, licença. É o único ato negocial para exercício de atividade que possui natureza vinculada e definitiva. Por fim, diferencie. Permissão e autorização são atos discricionários e precários, enquanto a licença é um ato vinculado e definitivo. Utilize esta tabela como guia para suas revisões. CESP-SEBRASP, Câmara dos Deputados, 2026. A imperatividade e a autoexecutoriedade são atributos dos atos administrativos, independentemente de sua natureza e de previsão legal, certo ou errado. O gabarito desta questão é errado. A assertiva está incorreta porque comete dois erros clássicos ao generalizar os atributos do ato administrativo. Nem a imperatividade nem a autoexecutoriedade estão presentes em todos os atos, e a autoexecutoriedade muitas vezes depende sim de previsão legal. Vamos analisar o erro de cada atributo separadamente. 1. O erro sobre a imperatividade. A imperatividade é o poder do Estado de impor obrigações aos particulares independentemente da concordância deles. No entanto, ela não está presente em todos os atos. Depende da natureza do ato. Onde ela existe? Nos atos punitivos ou normativos. Exemplo: uma multa de trânsito, uma ordem de interdição. Onde ela não existe? Nos atos negociais e enunciativos. Quando o Estado concede uma licença, exemplo CNH, ou emite uma certidão, exemplo, certidão de tempo de serviço. Ele não está impondo nada a ninguém, está apenas conferindo um direito, ou atestando um fato a pedido do cidadão. 2. O erro sobre a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o poder de executar o ato materialmente sem precisar de ordem judicial prévia. Exemplo: rebocar um carro estacionado em local proibido. Assim como a imperatividade, ela não está presente em todos os atos. Além disso, a doutrina pacífica, como a de Maria Silvia Zanella de Pietro, ensina que a autoexecutoriedade só é possível em duas hipóteses. Quando há previsão legal expressa, a lei diz que o administrador pode agir diretamente. Em casos de extrema urgência, risco iminente à saúde ou segurança pública. A grande exceção prova: a cobrança de multa não tem autoexecutoriedade material. Se o cidadão não pagar, o Estado não pode invadir a conta bancária dele. Precisa entrar com uma ação de execução fiscal no judiciário. Utilize esta tabela como guia para sua revisão final. A presunção de legitimidade e a tipicidade estão em todos os atos, ao contrário da autoexecutoriedade e imperatividade. Mantenha o foco e bons estudos.